Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer um quadro diferente aqui no canal. Normalmente eu sempre venho aqui, faço maquiagem, converso com vocês. E eu tava lá no meu Instagram e eu abri uma enquetezinha lá, perguntando que tipo de quadro que vocês queriam que tivesse aqui no canal. Aí uma menina comentou para me fazer um VS Responde. O que é um VS Responde? É um quadro em que eu vou contando pequenas coisas que aconteceram na minha vida para vocês me conhecerem um pouco melhor e saber quem que é essa pessoa que está por trás das câmeras. Então, eu fiz outra votação e o tema que ganhou foi sobre escola. E quero para me contar aonde eu estudei, como que eram as minhas escolas, o que eu estudo hoje, como que foi de quando eu entrei na escola até agora na faculdade. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. Eu entrei no colégio com 4 anos, em 2005. Eu morava em Piranhas de Goiás. É uma cidade ali perto de Porá, ali pro lado de Mato Grosso, sabe? Eu entrei no colégio com 4 anos. Eu morava na fazenda, eu pegava o ônibus para ir pro colégio. E eu era uma menininha muito pequena e muito magrelinha. Tudo que eu for tendo fotos dessas épocas, eu vou ir colocando para vocês. Então, eu morava na fazenda, que era mais ou menos 20 quilômetros de Piranhas. E como que era? Como eu morava na fazenda, eu estudava à tarde, porque era o único horário que o transporte passava, né, pra fazenda. Então, da minha casa até o ponto de ônibus, era mais ou menos 1 quilômetro. Sabe, da estrada principal, aí tem aquela estradinha que vai pra sua casa, pois era mais ou menos 1 quilômetro. E eu era muito pequenininha, muito. Eu tinha 4 anos, mas eu era miudinho, eu era magrelinha, pequenininha. Então, meu pai me levava até o ponto. Aí eu lembro que o meu pai fez uma cabaninha, sabe? De lona e de folha de coqueiro com estaca. Ele fez tipo um cômodozinho, sabe? Pra me esperar o ônibus lá pra não pegar nem chuva, nem sol. E ele ficar lá me esperando. Aí ele me levava, me colocava no ônibus. Eu era tão pequenininha que eu não conseguia subir o degrauzinho do ônibus, sabe? Aí ele me catava assim, ó. Me colocava no ônibus. Aí depois, umas 5h30, 5h40, eu chegava em casa, ele me esperava na estrada e me trazia. Dessa época, eu não tenho uniforme no colégio, porque eu era pequenininha e eu usei ele até acabar também. Aí eu não tenho uniforme desse colégio. Mas que eu lembro desse colégio? Eu lembro pouquíssima coisa, porque eu era muito pequenininha. Eu lembro que as mesinhas eram quadradinhas, sabe? Aquelas mesinhas bem pequenininhas, bem baixinhas, que senta 4 coleguinhas assim na cadeira. Eu lembro que as professoras entregavam as folhas e a gente ficava riscando elas assim. Eu entrei, era a alfabetização 1, que é o que o povo chama de prezinho, né? Que é pra aprender a escrever, fazer o nome, essas coisas. Eu lembro que a professora pegava o caderno da gente, colocava a pilhona assim na mesa dela, aí ela escrevendo caderno por caderno o que era pra gente copiar, aí ela fazia aquelas letrinhas tracejadinhas, sabe? Pra gente passar por cima. Aí, ok, eu terminei a alfabetização 1. Aí, a professora ela conversou com os meus pais, e eles falaram assim, ó, Leti já sabe fazer o nome dela, ela já sabe escrever de 1 a 10, ela já sabe pintar dentro das bordas. Então, eu não sabia ler ainda, mas eu já era mais antecipada que os outros coleguinhas. Aí ela resolveu me pular da alfabetização 2 direto pro primeiro ano. Aí, no primeiro ano, que a minha mãe me ensinou a ler em casa. Eu estudava, só que aí, no primeiro ano, os coleguinhas já sabiam ler e eu ainda não sabia. Aí minha mãe me ensinou em casa e eu aprendi a ler. Aí eu estudava normal, aí eu ainda estudava nesse colégio, era o colégio chamado Vasconcelos, em Piranhas. Aí eu fiz o Jardim 1, né, que era a alfabetização 1, alfabetização 1 e alfabetização 2, e, só que eu não fiz a 2. Por isso que eu não tenho aquelas fotos de quadrinhos, sabe, de policialzinho, de menininha com aquelas florzinhas assim, sabe? Eu não tenho essas fotos, porque eu não fiz a alfabetização 2, hoje eu pulei direto pro primeiro ano. Aí eu não tenho o uniforme desse colégio, que é o mesmo, né? Mas eu lembro que era uma camiseta azul claro, tipo essa cor aqui assim, e ela era de manguinha assim. Aí aqui nessa bordinha aqui, ó, da camisa era azul escuro, e assim era azul escuro. Aí a gente morava em Piranhas de Goiás, né? Aí nessa época, quando eu fazia o primeiro ano, a gente mudou pra cidade, pra ficar mais fácil, porque eu tinha entrado no colégio e porque minha mãe tava grávida, então ela tinha que fazer pré-natal, consulta.
acompanhamento, essas coisas. Aí, quando eu terminei o primeiro ano, a gente mudou pro outro lado do Goiás, para Morro de Goiás. Sim, eu vou em Morro de Goiás até hoje, porque faz parte da minha história. Não só porque eu morei lá, porque os meus avós são de lá, porque minha família toda é de lá. Então eu vou lá até hoje, que é uma cidade aqui perto, aos 64 quilômetros de Rubiataba, que é onde eu moro hoje. Lá eu estudei no colégio chamado Sebastião José de Sá, onde eu fiz a segunda série. Nessa época eu já era maiorzinha, eu tinha uns 6 aninhos, segunda série, 6 aninhos. Aí eu ganhei uma bicicleta do meu pai, uma bicicleta roxa. Aí eu ia de bicicleta da minha casa, que eu morava ali na Vila Cristo Rei. Eu vou ir colocando foto pra vocês, que é do Morragudo, pra vocês entenderem. Morava ali em frente à praça. Aí eu subia e pegava a principal e ia pro colégio, era bem pertinho. Aí eu ia de bicicleta e ia com os coleguinhas. Aí eu fiz a segunda série lá. Aí, quando eu terminei a segunda série, eu também não tenho o uniforme do Sebastião José de Sá, porque eu também usei até acabar. Aí eu não tenho mais essas camisetinhas. Aí, quando eu terminei o segundo ano lá, a gente mudou aqui pra Rubia. Aí eu comecei em 2000 e... Eu tinha 7 anos. 2008, a terceira série aqui. Quando eu mudei pra cá, eu entrei no Colégio Estadual Gilvan Sampaio. Um colégio de referência, um colégio muito bom. Muito bom mesmo. Eu ia até o conselho do meu tio me colocar lá, que a minha prima estudava lá também. Era um colégio muito bom. Sabe aquele colégio que todo mundo fala bem da cidade? Era esse colégio. Aí, só que ele era do outro lado da cidade. Eu morava no Bougainville e ele era no setor aeroporto. Pra quem aqui de Rubiataba vai entender. Então, uns 6, 7 quilômetros mais ou menos. Pra vocês entenderem, assim. Aí, eu ia de ônibus. Primeiro eu ia no ônibus do Divino Cacete. Quem é daqui da Rubiataba lembra. Eu tenho o uniforme de lá. Era essa camiseta aqui, ó. Lá do Gilvan. Aí eu vou ir colocando fotinhos pra vocês lá. Lá eu estudei do terceiro ao nono ano. Foi o colégio que eu mais estudei, mais tempo. O colégio fez parte da minha história, assim. Eu tenho recordações muito boas de lá. Foi um colégio que realmente mudou a minha vida. Quando eu entrei lá, eu não tinha... Como eu não era daqui, né? Eu não tinha amizade. Então, no terceiro ano, eu quase não fiz amizade. Eu quase, assim, não lembro de conversar com um coleguinha. Depois eu fui me enturmando mais um pouco. Fui fazendo amizades, fui conversando. Mas eu nunca fui aquela pessoa extremamente popular. Eu sempre tinha ali 5, 6 amigas e tava boa. Eu lembro que lá eu consegui as melhores coisas da minha vida. Que era um negócio chamado interclasse. Vou buscar as medalhas ali pra vocês verem. Pera aí. Nos outros colégios que eu já tinha estudado, só tinha aula de educação física. Até porque nós era pequenininho, né? Aí no terceiro ano eu entrei e logo de cara, assim, tipo fevereiro, já tinha interclasse. E eu sempre fui a louca da bola. Eu gostava de jogar bola, era com os meninão. Eu não gostava de jogar queimada, não. Eu gostava era de correr atrás de bola. Parecia um meninão. E lá, eu consegui um monte de medalha. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Não sei se vai focar. Nela tá escrito Jogos Internos de 2014, Colégio Estadual Gilvan Sampaio. Essas medalhas aqui, a primeira medalha que eu ganhei foi essa aqui, ó, de prata. Tadinha, ela tá toda desgastada. Eu ganhei ela na queimada. Eu lembro que a gente tava assim no sexto ano e a gente ganhou da turma do nono. Foi uma loucura. E assim, a gente perdeu pro pessoal do oitavo. Mas a gente ficou super feliz porque era a primeira medalha que eu tinha ganhado na minha vida. Então, nossa, eu guardo ela, tadinha, ó. Ela tá desfiadinha, mas eu guardo elas com muito carinho. Nesse colégio, eu ganhei muitas medalhas, porque eu jogava futebol e queimada. Então, eu tenho 7 medalhas de ouro e uma de prata. Desse colégio, eu tenho boas recordações. Lá foi que eu conheci 2 professores muito importantes que mudaram, assim, o rumo que a escola ia tomar na minha vida. Que foi o professor Fábio Pimenta, que era um professor de geografia. Eu lembro que eu estava no sexto ano, ele entrou para dar aula pra gente. Ele era um professor, tipo assim, nos 25 anos, e a gente tinha 10, 11 anos. E eu não gostava de geografia de jeito nenhum. Nossa, tipo, preguiça de geografia, que misericórdia. E ele explicava de um jeito que a gente entendia. Então, ele foi o primeiro professor que fez eu prestar atenção, assim,
na sala de aula, sabe? Querer entender uma matéria e falar assim, isso é massa, isso aí é muito interessante. E no 7º ano, eu conheci uma professora chamada Luciana. 3 anos depois, ela deu aula pro meu irmão caçula. Ela dava aula de história. Outra matéria que eu morria de preguiça. Ai, lê, faz resumo, lê, faz resumo, lê, faz resumo. Misericórdia, como eu morria de preguiça de história. Só que eu mal sabia que depois, anos depois, eu me tornaria acadêmica de história. Como o mundo é irônico, né? Pois é. Ela chegava dentro da sala, eu lembro direitinho. Ela era pequenininha, tipo assim, nós tínhamos 14 anos, nós era do tamanho dela. E ela era um amor, e ela explicava sem livro, sem nada. Ela sabia o conteúdo na cabeça. E aquilo me pirava, porque ela andava dentro da sala explicando o conteúdo, falando, sem folha, sem caderno, sem livro. Ela literalmente sabia o conteúdo. E ela explicava de um jeito assim muito fácil, com palavras muito simples. E foi ela que fez eu gostar de história. Aí a partir desse momento, eu fiquei a louca da história. Então, tinha trabalho, eu ia lá decorar. Eu fazia questão de decorar as datas, decorar os nomes dos personagens de história que eu apresentava lá na frente, sem folha na mão. Eu falava, eu vou aprender, eu vou aprender, eu vou aprender. Então, assim, desse colégio eu tenho boas recordações. Muitas coisas boas. Tenho amizades até hoje lá. Meninas que eu conheci lá são minhas amigas, que muitas são até inscritas aqui no canal. Gente que me conhece de lá, você não é aquela menina que joga bola lá no Giovanna? Sou. Pois é, esse colégio ele me fez muito bem. Ele mudou muita coisa na minha vida. Porque quando eu era menor, eu nunca tinha pegado um livro e falado assim, vou sentar e vou ler. E lá tinha uma biblioteca muito grande mesmo. Então lá que eu comecei a pegar livro e ler, sabe? Aí a primeira coisa que eu fiz foi ler a saga inteira de Harry Potter. Eu tenho recordações muito boas. Lá tinha festa junina, então todos os anos, do 3º ao 9º, eu dancei na quadrilha do colégio. A gente dava colar as bandeirinhas e tudo, era o máximo. No 9º ano, eu dancei vestida de homem, de barbinha, de camisa xadrez. Mas nos outros anos, eu dancei toda de menininha, de vestidinho. Aí, chegou a tão temida época do ensino médio. No 9º ano, aquela pressão. Vocês vão entrar no ensino médio, vocês são exemplo, vocês precisam se comportar bem. Aí a gente fez aquela prova, eu não vou lembrar o nome da prova agora. Para quem estudou em escola estadual, é aquela prova que tem uma placa na frente do colégio com a média da nota do colégio, sabe? E eles colocaram a gente para estudar, a gente estudou. E a gente conseguiu levantar a nota dessa placa. Então a gente saiu do colégio como os alunos que levantaram a nota da placa. E a gente se sentia, sabe? A gente ficou muito feliz, muito feliz. Eu sempre fui uma pessoa que conversa muito, então eu sempre estudei muito. Só que sempre teve reclamação minha na escola, tipo, a Letícia faz tarefa, mas ela conversa demais. Ela faz a tarefa primeiro e conversa com os coleguinhas. Mas sempre foi de boa. Eu sempre fui uma aluna boa. Quanto isso, eu não era aquela pessoa nerdzona que sentava no primeiro lugar, mas eu também nunca fui da turma do fundão. Eu era ali do miolo da sala. Eu tirava nota 7, 8, 9, 7, 8, 9. Tirava uns 10 em educação física, em artes, em ciências, história, geografia. Mas matemática nunca foi meu forte, não. Eu tirava 6, 7. Passava. Era importante. Matemática nunca foi meu forte, não. Sempre gostei de história. De história e geografia. Quando eu entrei no ensino médio, aqui em Rubiataba, eu fui estudar no Colégio Estadual Raimundo Santana Amaral, que é o CERSA, o famoso estadual. Você vê? Tem a camisa de lá. Essa camisa aqui, ó. Eu entrei lá em 2016, com 14 anos. Como eu faço aniversário no meio do ano, eu entrei com 14 e terminei o primeiro com 15. Eu estudei lá o primeiro ano de manhã. E eu tinha vindo do Gilvão. O Gilvão era um colégio com média 5, né? Ainda na época ele não era militar, ele era só um colégio estadual mesmo, mas era um colégio muito bom. Aí quando eu entrei lá, eu já tomei um susto, porque eu tinha 8 matérias no outro colégio, aí eu entrei lá, era 12. Do nada eu tinha um tal de biologia, física e química, que eu ficava assim, socorro, que isso? Aí depois eu fui entendendo, aí eu comecei a gostar das matérias. Eu estudava lá de manhã, as minhas aulas eram das 7 ao meio-dia. Aí dia de sexta-feira a gente saía 11h20.
A gente tinha 6 aulas, dia de sexta a gente tinha 5. Nesse colégio foi muito bom também. Nesse colégio eu não joguei interclasse. Não joguei. Mas os meninos jogavam. Então a gente fazia organização, torcida. E eu lembro que a nossa turma sempre foi muito unida no ensino médio. Então a gente conversava muito, falava mesmo, e se empolgava, e reunia, e fazia trabalho. Quando os trabalhos eram de 5, 7 pessoas, nossa, a gente combinava, ia todo mundo com a mesma camisa da mesma cor para apresentar. A gente decorava, a gente pegava cartolina com imagem. Ó, vou mostrar pra vocês não falar que eu tô mentindo, a quantidade de trabalho de cartolina que eu tenho aqui em casa. Do meu primeiro ano do ensino médio, você inspira, pera aí que eu vou buscar. Olha o tanto de cartolina que tem aqui em casa. Eu vou abrir pra vocês verem. Ó, Clarice Lispector. Tá vendo? Aí a gente fazia o slide, mas eu sempre fazia questão de ter a cartolina. Porque aí o professor via que eu tinha separado um tempo do meu dia para fazer o trabalho, né? Que não era só uma coisa tipo assim, eu fui 5 minutos ali na biblioteca e imprimi. Aí, ó, tá vendo? Aula de português, a Luísa Azevedo, a gente leu o livro e fez o trabalho, falando sobre a biografia, as principais obras, tá vendo? Então, eu sempre fiz questão de ter todos os meus trabalhos assim, ó. E eu desenhava, pintava, eu sempre fiz um trabalho muito bem feito. Tinha dia que eu ficava até 1h da manhã fazendo cartolina pro trabalho. Então, eu sempre dediquei uma parte muito importante da minha vida na escola. Do Bauru de Biologia. Então, a minha vida nesse colégio foi o seguinte: estudar e prestar muita atenção nas aulas de história. Quando eu estava no primeiro ano, era a professora Dolores. Eu gostava das aulas dela, ela tem um jeito muito divertido de falar, e ela sempre fazia umas frasezinhas motivacionais, escrevia no cantinho assim do quadro para dar um ânimo na gente. Ela é muito especial, ela é uma fofa. E eu conheci a Cleonice, que é uma professora de geografia maravilhosa. Ela já é uma senhorinha, mas ela é um amor de pessoa. Ela explica geografia como uma fada também. E eu me lembro muito delas. No segundo ano, quem me dava aula... Não, calma. No segundo ano, como eu estudava no colégio estadual, entrou aquele novo plano do governo do ensino médio, em 2017. Então, o meu colégio, ele se tornou CEPI, Colégio Centro de Ensino Período Integral Raimundo Santana Amaral. Então, era essa camisa aqui, ó. Eu estudava das 7 da manhã às 5 da tarde no colégio. No CEPI. Nossa, eu tinha muito orgulho de falar que eu estudava no CEPI. Nossa! Eu amava estudar no CEPI. Onde você estudou? Eu estudo no CEPI. No CERS? Não, no CEPI. Lá é integral. Lá é CEPI. Nossa, eu falava muito isso. E lá, o segundo ano foi muito puxado. Muito puxado. Muito. Muito, muito, muito mesmo. Por quê? A gente tinha 12 matérias. Do nada passou a ter 17. E a gente tinha eletivo e PJ, que eram as coisas maravilhosas. Como ajudava. Nossa Senhora. Como eu sou grata por ter eletivo e PJ naquela escola. Eu amava. Eu fazia prática de laboratório. Era uma matéria muito legal que tinha física, química e biologia. A gente ia pro laboratório e fazia vários trabalhos, experimentos. Eram umas coisas muito diferentes. Eu nunca tinha entrado dentro de um laboratório, então foi lá que eu melhorei a minha oratória para apresentar. E fiquei mais didática e falava. E eu sempre com as minhas amigas, eu vou pôr fotinhas dessa época. Aí era muito bom. Nossa, como eu lembro. A gente almoçava no colégio, a gente entrava às 7 horas da manhã. Aí cedo eles davam lanche, tipo, banana e maçã. 7 horas quando a gente entrava. Só que eu já tinha tomado café, aí eu pegava e guardava pra comer mais tarde. Aí a gente tinha 2 aulas. Aí umas 9 e pouquinho, dava outro lanche. Aí depois a gente mais 3 aulas. Aí 12:30, liberava pro almoço. Aí a gente almoçava no colégio, sabe? Com prato e garfo, lá em casa mesmo. Fazia a fila. Normalmente tinha 2 lugares onde eles entregavam o lanche. Aí a gente almoçava e tinha 1h30 de descanso. Nessa 1h30, tinha aluno que deitava, tirava um cochilo.
Tinha aluno que fazia trabalho. Oh, e como fazia trabalho? Porque era muita matéria. E a gente tinha 3, 4 matérias, às vezes no mesmo dia. Então a gente tinha muita tarefa, muita tarefa. E a gente tinha prova de bloco toda segunda-feira. Então a gente tinha que estudar muito. Ou, se você estuda no CEPI e você quer entrar na faculdade, redação, estudar, você quer estar lá para estudar, é a melhor coisa do mundo. Mas se você tá lá para brincar, você vai perder o ano. Porque a nota divide por 6. Tá ligado o que é a sua nota dividir por 6? Você tem as provas da sala e toda segunda-feira você tem a prova de bloco de 3, 4 matérias. Então você tem que estudar muito, muito. Porque toda semana tem muito conteúdo, muita tarefa, mas é muito bom. Isso mudou muito a minha relação com o português. Eu aprendi a fazer redação. E foi por causa desse aprender a fazer redação que eu passei no vestibular. Foi porque eu aprendi a fazer redação lá. E a minha oratória para a faculdade melhorou muito por causa desse colégio. Aí no segundo ano, a gente concluiu, ó, que atrás tem até o símbolo do CEPI, ó. O CEPI foi um colégio que me mudou muito como pessoa, me mudou muito como estudante. Fez eu repensar muitas coisas da minha vida, porque às vezes você tá brincando na sala e fica assim, nossa, eu tenho que estudar, pelo amor de Deus, eu preciso passar no vestibular. Aí você volta a estudar. E a gente teve o nosso terceirão. Foi o primeiro terceiro do CEPI. Ó, esse aqui era o nosso uniforme da turma de 2018. Terceirão, Ohana. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou desistir. Aí, CEPI Raimundo Santana Amaral. Letícia Fernandes. Nossa, eu tinha muito orgulho de estar no terceiro ano, porque, nossa, tô no terceirão. Ai, foi um orgulho. Assim, foi algo muito especial. É lógico, você chora, você não tá acostumado a estudar tanto. Você acorda cedo, você fica com dor de cabeça, você tá o dia inteiro na escola. É puxado, você fica com sono, tem dia que você tá cansado, tem dia que você só fala, meu Deus, cadê o final de semana? Pelo amor de Deus, eu preciso voltar pra casa. Mas o fato de você estar o dia inteiro com seus amigos dentro da sala, dá briga, dá. Mas que vocês se tornam amigos, quase irmãos, isso é verdade. E o fato da gente estar o dia inteiro na escola, pode parecer que eu tô puxando saco isso, mas é verdade. A gente virou meio que irmão, sabe? De você olhar um pro outro dentro da sala, você sabe que tá passando mal, tá com cólica, tá com dor de cabeça. Então a gente ajudava muito uns aos outros dentro da sala. Isso fez que a gente ficasse muito próximo, e a gente é muito próximo até hoje. Isso é uma coisa que eu ficava pensando, cara, a amizade de escola não vai durar, não. Quando fazer o terceiro ano, cada um vai pra um lado, filho. Dane-se. Não é assim, não é. Principalmente se for em colégio CEPI, a pessoa fica muito próxima uma da outra, sabe? Você conhece tudo da outra pessoa. Os trabalhos, gente, nosso trabalho era muito engraçado. Porque a gente fantasiava, a gente levava livro, a gente fazia de tudo por nota. De tudo, de tudo. Se o professor falasse, vale 0,1, você vinha pintado de dourado amanhã, a gente vinha, porque a gente queria nota, a gente queria passar, e a gente queria ir pra faculdade. Então foi... O CEPI, ele foi muito difícil, foi. Dividir sua nota por 6, você tem que tirar 6, 7, 8, 10 no boletim, foi muito puxado. Muito, muito, muito. Eu vi muita gente chorando no corredor de ver o boletim com nota 40, 50, porque não estava acostumado com o batido. Isso, graças a Deus, não aconteceu comigo, porque eu peguei muito sério desde o início. Mas, realmente, ou você estuda pra ficar louco, ou você estuda. Porque não tem a opção de reprovar de ano, entende? Então, foi algo que, tipo, é pesado, é puxado. É uma coisa que você fala assim, meu Deus, quanta matéria, socorro, quanta tarefa. Aí, final de semana, você tem que fazer todas as tarefas, tudo no recreio, você faz tarefa. Você estuda pra prova, você faz trabalho. É uma doideira, doideira. É puxado, é, muito. Mas valeu muito a pena, me mudou muito como pessoa. E é louco. E, no terceiro ano, eu não formei no CEPI. Eu passei pro Colégio Estadual Pedro Alves de Moura. Porque eu comecei a trabalhar. Aí eu tive que abandonar os meus melhores amigos lá no CEPI. Aí eu passei lá pro Pedro. Pedro é outro colégio daqui da Rubia. Eu fui pra lá quase nas férias. Fui um pouquinho antes, tipo maio ali mais ou menos, pra lá. Aí eu terminei lá, mas lá eu também fiz muitas amizades. A Gabi e a Gel, que são os amores comigo. A Emily, que já apareceu aqui no canal, que vocês conhecem ela do canal Quebra Tudo. A gente se conheceu lá, a gente estudava junto.
Então foi uma coisa muito doideira nesse colégio, mano. Tipo assim, o povo brigava, mas não é tipo, ah, você pegou a minha caneta. É tipo, mas a gente ficou muito amigo também. Cada um tem um jeito, sabe? Tinha uns que eram mais quietinhos, tinha uns que eram mais explosivos, uns que eram mais conversador, uns que é mais risadinha, uns do fundão, uns da frente. Mas todo colégio é assim, toda sala é assim. E independente de tudo, do, de quando eu entrei no colégio até eu formar no terceirão, foi uma doideira a minha vida. Eu passei no vestibular pra faculdade em outubro, eu nem tinha formado ainda do terceiro ano, eu já tava com a minha vaga na faculdade paga, né? Eu fiz Enem, eu tenho a bolsa do vestibular da faculdade e também tenho a bolsa do Enem. Então eu pago miserinha da faculdade. Eu pago cento e pouquinhos reais. R$ 175 a faculdade. Então, estudem, vale muito a pena. Façam o Enem, prestem atenção nas aulas de português, história e geografia, que vai cair no vestibular. Aprendam isso, é muito importante. Beijo e tchau!